está dando praticamente o jogador, ficar com 50% de uma futura venda. Jogador que já teve propostas boas no passado, é absurdo. Absurdo isso aí. Não, o Flamengo não pode querer ganhar o que quer ganhar com o garoto da base. Tem que ter jogador maduro, pronto, e amadurecer o Wallace naturalmente. Você imagina, pegar o Wallace e falar assim, Wallace, agora você vai resolver aqui o problema do Flamengo contra as defesas fechadas. Não, não é isso. O Wallace é uma promessa, um jogador que tem que ter espaço, tem que ter oportunidades. Toda sorte ao menino, mas é coisa para a gente pronta e madura que o Flamengo precisa. Jogador pronto e maduro para resolver. Para resolver. E ele vai ganhando espaço naturalmente. Não pode esperar que esses garotos sejam os protagonistas. A não ser que se revele um Ronaldo Fenômeno, com, sei lá, novinho já arrebentando. Não, acho que não chega tanto. Né? E outra coisa, o Alessandro até agora tem entrado bem nos jogos. A gente precisa ver como é que vai ser quando ele for titular em jogos importantes, começando as partidas, num outro cenário. Né? Então, acho até que seria perigoso. Para ver o caso do Vitor Hugo. Cara, o Flamengo está praticamente abrindo mão do Vitor Hugo para jogar no Famalicão, né? A negociação também não tem explicação. Como é que o Bap aceitou isso? Não deu uma canetada disso aí? Isso não tem cabimento. Ele tem mais de 100 jogos pelo Flamengo. O Flamengo desvalorizou esse rapaz. Agora não serve para nada. É impressionante. Impressionante. Negociação que não tem cabimento. Então reintegra o elenco. O Flamengo precisa de jogador nessa posição. Acabou de perder o Gerson. Ele joga no meio campo. Por que não trazer o Vitor Hugo de volta? O Felipe Luiz não gosta também do Vitor Hugo? Qual é o problema do Vitor Hugo? Não pode reintegrar, você não pode preparar esse garoto, que já foi lá para fora, teve uma experiência lá fora, jogou acho que mais de 30 jogos, né, lá no futebol turco. Cara, bota o cara para jogar, traz para jogar, vê o que ele aprendeu lá fora. O Flamengo está abrindo mão do cara. Traz o jogador de volta, reintegra o elenco e vê de que maneira ele pode colaborar. Não dá para entender essa negociação do Vitor Hugo. É bizarra, bizarra. Ele tá meio que esquecido aí no meio. Sabe? Não vai resolver tudo, não vai, mas é mais um jogador para compor, para ter uma opção ali para o meio campo, dar a chance dele treinar. E se ele preencher bem o que o Felipe Luiz espera? Qual a visão que o Felipe tem dele, de quando jogava com ele? Mas muita coisa aconteceu de lá para cá. Então está dando praticamente o jogador ficar com 50% de uma futura venda. Jogador que já teve propostas boas no passado, é absurdo. Absurdo isso aí. Não dá para entender. É muito novo, cara. É muito novo para você descartar. Eu vi também, Mauro, que ele está saindo realmente sem compensação financeira nenhuma para o Flamengo. É como o Mauro falou, dando de graça, né? O Victor Hugo para o Famalicão de Portugal. Então, assim, parece que não tem utilidade nenhuma. Parece que o Felipe Luiz também não conta com o jogador e ele está indo de graça, voltando do futebol turco para o futebol português, justamente porque não será aproveitado devidamente por aqui. Quiser comentar alguma coisa sobre o Victor Hugo, tá, André? Fica à vontade também. Vou aproveitar para ler um pouco o chat aqui. Tem superchat também, né? A galera tá participando bastante. Sobe o like. Temos aí, deixa eu dar uma olhada aqui quantos likes nós temos no momento, né? Temos uma meta de 3.700 likes para ser batido. No momento temos aí mais de 9 mil pessoas ao vivo, quase 10 mil, não é isso, Felipe? Se eu estiver equivocado, me corrija a produção. Quase 10 mil pessoas ao vivo. Pronto, e 2.600 likes. André, me ajuda a pedir o like aqui. Tem 10 mil simultâneos e 2.600 likes. Dá para chegar em 4 mil likes hoje, né? Com essa audiência excelente. Obrigado a todo mundo aí que está aqui com a gente. Fecha rapidinho o chat, clica no like e depois volta aqui para participar com a gente, mas o like é muito importante, né? Até para mais pessoas serem notificadas, de repente aumenta ainda mais a audiência, pessoal que vai assistir depois, que não tem como assistir agora, mas principalmente para a gente chegar na nossa meta, né, de 3.800. Não tem como, com uma audiência dessa, a gente não conseguir a meta de likes que a gente consegue toda semana, né? 2 vezes por semana aqui no programa Na Área com o Mauro. Na verdade, a gente consegue todo dia praticamente. Mas segunda e sexta a meta é um pouco mais alta, então a gente conta com vocês para alcançá-la. Perfeito. Eu falo pro André porque, assim, o André tem muita força aqui, né? E a galera acaba falando bastante sobre isso, né? Se o André pedir, eu dou like. Então, o André já reforçou. Não, engraçado. O engraçado é que eu peço logo na abertura da live, Sim, né? Para todo mundo dar o like, mas aí depois querem o pedido em especial já com a live rolando. Então, estou fazendo agora. Obrigado aí a todo mundo. Estamos chegando a 3.500 likes. Daqui a pouco a gente chega nos 3.800 e de repente vai bater os 4 mil também. Obrigado aí a todo mundo.
É isso, galera. Sobe o like e se inscreva, tá? Não se esqueça de se inscrever também. Rumo aos 168 mil inscritos e é muito importante. Só antes de dar uma lida no chat, vou perguntar logo para você, André, sobre a questão da base, né? Que o Mauro estava pontuando. A base do Flamengo hoje, ela ainda vai continuar sendo movida como moeda de troca para a questão financeira. Você acha que a base tem alguma força para ajudar no profissional ou não tem que depositar essa responsabilidade nos garotos? Nesse momento, eu acho que assim, o Flamengo passa por um momento, assim, de decisão de organização do elenco mesmo, né? De você situar o elenco, de você condicionar o elenco às circunstâncias. Você tem um Pedro com as suas questões, você tem um Arrascaeta com as suas dificuldades físicas, que foram, assim, de termos de intensidade, de disputa, que ficaram escancaradas no Mundial. Né? E ok, o Flamengo não vai encarar o Chelsea, não vai encarar o Bayern, mas pode encarar uns joguinhos de muita disputa física, né? De muita intensidade física, e ele pode continuar sentindo, e o problema é ele estar com essa responsabilidade toda, né? De ter decisão. O Bruno Henrique daqui a pouco, gente, pode sair de cena. Pode sair de cena. Toma uma punição aí, já era. Já era. É menos um jogador pro elenco e um jogador que, né? Qual foi a grande vitória do Flamengo no Mundial de Clubes? Ou dá até para dizer, qual foi a grande vitória do Flamengo em 2025? Foi no Chelsea, foi sobre o Chelsea. O Chelsea pode ser finalista da Copa do Mundo. E quem foi o protagonista? O Bruno Henrique, que pode sair de cena daqui a pouco. Então é um momento decisivo da formação do elenco. Tem essa janela, teve a janela da Copa do Mundo, veio só o Jorginho, agora tem essa janela, com o dinheiro que nem se contava que fosse receber, que era essa venda do Gerson, que foi essa venda do Gerson. Agora é a hora de resolver, então é isso que o Mauro falou aí. Jogador decisivo, jogador que faça diferença. Agora é o momento. O garoto pode vir a fazer diferença, o Wallace já fez, né? Quer dizer, entrou contra o Palmeiras, deu um passe para o Ayrton Lucas, entrou contra o Chelsea, fez o gol que decretou os 3-1, mas não dá para ser essa responsabilidade em cima dele. Né? O Flamengo não tem um Endrick no seu elenco. Aquele garoto que assim, resolve tudo na base e que você sabe que se botar no profissional vai resolver também. O Flamengo não tem um fenômeno assim. O Wallacian não é esse fenômeno. O Wallacian, assim, é um jogador de muita personalidade e tal, mas não dá para pegar e jogar tudo nas costas dele num momento como esse. Ele pode vir a decidir, mas dentro do contexto dele. Num garoto que vai entrando, vai ganhando confiança e daqui a pouco explode. Pode acontecer, mas não dá para contar com isso para resolver, ainda mais o Flamengo tendo dinheiro em caixa. Essa é a questão. O Flamengo já tem dinheiro em caixa para contratar e ainda pode ter mais caso feche a venda do Wesley. Então agora é o momento de fazer contratação de jogador decisivo. No momento da base, eu acho que a base é uma coisa que tem que ser trabalhada gradual e eu acho que espaços precisam ser reservados para os jogadores da base e tem que ter coragem para aproveitar. Né? Por exemplo, o João Vitor, para mim, é o caso mais clássico. O Flamengo reservou um espaço para o João Vitor. Você tem 3 zagueiros experientes, de ótimo nível e tal, e tem uma quarta posição para o jovem entrar ali. Ele tem que ocupar aquela posição, mas não pode ser uma coisa só figurativa, só para dizer que acontece. Ele tem que entrar, ele tem que jogar. Dependendo do jogo, da característica do adversário, de quem vai jogar com ele, das necessidades, é ele que tem que jogar para ganhar rodagem e tal, para ganhar experiência no profissional, como foi com o Vitor Reis no Palmeiras, ganhou oportunidade e tal, e foi uma grande venda do Palmeiras. Né? Ele deu retorno técnico ali durante um período, e depois foi uma grande venda. O Flamengo tem que ter esse espaço no elenco para esse jogador. Não precisa ser vários, mas alguns pelo menos, né? Para que a coisa faça sentido, né? Que a roda gire e faça sentido. O garoto do sub-15 olhe para cima no profissional e tenha as suas referências,
né, de jogadores que subiram e chegaram ao profissional e tiveram oportunidade e são importantes no elenco. Tudo isso é importante. Mas agora o momento é de buscar jogador que resolva. O Flamengo está precisando disso. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.